Senhores vereadores, eu quero pedir a aprovação desse projeto de lei por conta da cidade de Sorocaba. Eu avalio que vai dar um passo importante essa casa em relação à participação dos aposentados, não só nas discussões de temas específicos aqui nessa casa, mas vai ter uma Câmara de terceira idade, que é composta por vereadores e vereadoras com 60 anos de idade no mínimo. Certo. Eu gostaria, inclusive, vereador Exídio, eu estou recebendo aqui o senhor Benedito Vanderlei Trindade, que é presidente da AMASO, que é a Associação dos Metalúrgicos Aposentados. Eu gostaria de agradecer a presença, já tivemos uma homenagem na sessão anterior. Também cumprimentar o senhor Cícero Novaes e o senhor Simão Peixoto da Silva, que vieram acompanhar a sessão, e é claro, agora chegou no projeto. Eu queria cumprimentá-los pela Câmara da Terceira Idade. É importante o comparecimento de vocês. Todos nós estamos envelhecendo com dignidade, e ainda mais com essa Câmara da Terceira Idade, que acredito eu que venha não só, vocês não estão procurando benefício próprio, mas sim de todos uns prestadores de serviços que já construíram nossa cidade e ajudam a construir ainda. Parabéns pela presença, voltem mais vezes. Nós precisamos disso, de apoio, de críticas e sugestões, principalmente para o idoso. Eu estou entrando logo em seguida com um projeto, que é o próximo projeto, em relação ao desrespeito que existe com o idoso. O idoso com a carteirinha na mão, ou ele passa pela porta que é determinada, ou não entra no coletivo quando para. Passa vexame, as pessoas idosas, com muleta, obesas, ficam ridicularizadas dentro dos coletivos. Esse projeto que entra em seguida, vereador Zito, é nesse sentido. Pois não, vereador. Que ótimo, vereador Martinez. Então, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. Eu vi já na pauta e de fato, essas dificuldades essa casa vai se ajustando, até por conta da proximidade com a população, é a mais próxima e a mais legítima da população, e quero parabenizar Vossa Excelência, inclusive, por esse projeto de lei, que é muito oportuno no momento que nós discutimos muito a questão, inclusive, da acessibilidade sobre todos os aspectos. Eu quero dizer que a Câmara da Terceira Idade, ela tem que ser composta, basicamente, aqui, por fazer um resumo, de companheiros e companheiras com acima de 60 anos, no mínimo 60 anos de idade. Ela tem o papel de se reunir a cada 3 meses, e a Câmara da Terceira Idade, ela pode criar um regimento interno de acordo com as disposições desse decreto legislativo e suas regulamentações, ou seja, essa casa ela vai ter o papel de regulamentar isso, podendo ter aí de 5 no mínimo até o número regimental de vereadores que nós temos aqui hoje, que é 20. A cidade de Araras é uma das cidades mais próximas aqui, que já tem esse dispositivo e essa ferramenta importante e que funciona muito bem. As eleições, ela pode ser feita, ela tem que ser feita e renovada a cada ano, ou seja, é mandato de 1 ano, podendo ser reeleito por 2 mandatos, e depois de 2 mandatos você pode ser reeleito depois, mas aí você tem que alternar um mandato, ou seja, depois de 2 consecutivos, você tem que esperar 1, aí você pode ser reeleito em mais um mandato e tem que esperar mais 1 ano para ser reeleito, que é para dar oportunidade para todos os aposentados. Lembrando que o Brasil hoje possui mais de 28 milhões de pessoas que são aposentadas, né? Portanto, que já ajudou a construir a história, as riquezas desse país, está criando aí os filhos, já criou os filhos, tem os netos, mas tem uma contribuição efetiva, né, em todos os segmentos, né? Nas câmaras municipais, com certeza, a mais próxima da população, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. Não podemos esquecer que é uma contribuição, inclusive, de qualidade, porque tem uma experiência de vida, né? Tem um conhecimento de vida que, com certeza, vai ser muito oportuno para a nossa cidade. Só lembrando, Martinez, que o prefeito Vitor Lippe anunciou a Secretaria dos Aposentados e Pessoas com Deficiência.
em dezembro. Eu cobrei num requerimento esses dias, estou esperando a resposta, mas eu tenho certeza que essa secretaria que está no programa de governo deve ser criada logo mais e vai ajudar, evidente, com outros projetos de lei, assim como o projeto de lei do vereador Martinez que ele anunciou e outros, né? A gente termos não só a participação dessa população da terceira idade, mas nós fazermos com que a nossa cidade cada vez mais tenha oportunidade. Dos jornais, até um deles está saindo agora, ainda fez uma coluna dizendo que agora pode entrar pela frente, por trás, do lado. Gente, não é esse tratamento que nós queremos para os idosos. Sabe? É respeito. Só isso. Com respeito, resolve tudo. Quando deixa de ter respeito e começa parte para algum pronunciamento que não é considerado com todo aquele que deu sua vida inteira para o trabalho, daí acaba tudo quando você tem respeito. Eu me compactuo e concordo com Vossa Excelência, porque, olha, vejam, até para não quero ser muito, estender muito nessa fala, mas hoje nós temos 28 milhões de aposentados no Brasil, né? Dos quais, infelizmente, ainda, base de 80% ainda ganha só o salário mínimo. Nós temos hoje uma população emergente, uma população economicamente ativa, perto dos 100 milhões, com pessoas, na sua maioria, até 40 anos de idade. Levando em consideração daqui 10, 15, 20 anos, com certeza esse país ele vai ter uma das maiores populações de terceira idade e automaticamente, com o número de filhos, né, que tende a diminuir nas famílias, nós vamos ter uma diminuição de mão de obra. Hoje nós estamos vivenciando uma emergência. Então nós temos que pensar na possibilidade desse país hoje garantir estrutura mínima e mecanismo mínimo para o futuro, porque a maior população daqui 20 a 30 anos desse país vai ser a população de terceira idade. Então eu gostaria de refletir nesses dados e nesses números, porque a Câmara Municipal em si, ela vai ser papel fundamental, não só os vereadores eleitos na normalidade, mas esses mecanismos importantes de participação dos aposentados, que são as associações, que são os conselhos, que são as entidades que cuidam da terceira idade, ela tem que ter dispositivos importantes de participação, decisão e discussão de verbas orçamentárias, inclusive, para que nós possamos estar sustentando não só a qualidade de vida dessas pessoas, mas políticas públicas para essas pessoas que tanto contribuiu com a cidade, com o Estado e com a União. Então, desse ponto de vista que essa Câmara aprovando esse projeto de lei, vai ser uma das primeiras câmaras municipais do Brasil a ter esse mecanismo importante, né? Então, eu quero reiterar aqui aos nossos pares, para que nós possamos aprovar esse projeto de lei e, em seguida, nós criarmos aí, eu vou protocolar isso também, assim que aprovar o projeto de lei, uma comissão especial para tratar do regimento, de mecanismo e a participação dos companheiros e companheiras aposentadas aqui na Câmara da Terceira Idade. É com essas palavras que eu gostaria de encerrar a nossa fala aqui, pedindo a aprovação desse projeto de lei tão importante para a nossa cidade de Sorocaba e para a terceira idade, em mais um mecanismo importante de participação aqui nessa Casa de Leis, que é a casa mais próxima da população. E só registrando, Martinez, uma das participações mais efetiva que nós temos aqui na Câmara Municipal, não só de que vem até essa casa, mas dos aposentados nos bairros. Quando você faz reunião nos bairros, a pessoa que tem as informações mais apuradas é geralmente o aposentado, né? Porque ele está ali no dia a dia, ele está ali observando as coisas, ele está ali vivendo, inclusive, vivenciando a dificuldade, né? Então o aposentado acaba sendo o nosso grande mecanismo
de aferição das necessidades dos bairros. Então, a gente costuma fazer muita reunião nos bairros e a gente observa isso, né? A participação efetiva dos aposentados na sociedade, a participação efetiva dos aposentados, preocupado com vaga de creche, preocupado com vaga nas escolas, preocupado com a qualificação, às vezes, do neto, às vezes do filho, qualificação da comunidade como geral, a questão do asfalto, a questão de atividades culturais, né? Eu estou vendo a Nanai aqui, que veio, inclusive, hoje prestigiar esse projeto de lei, porque tudo isso, quem acaba nos bairros, né, detectando, acaba discutindo, participando efetivamente, são os companheiros aí da terceira idade, são os companheiros e companheiras aposentadas. Então, eu quero, nesse momento, pedir a votação favorável a esse projeto de lei. E quer falar, Vitor? Não? Não? Favorável a esse projeto de lei, tenho certeza, um mecanismo importante, não só para a nossa terceira idade, mas para que a nossa cidade possa continuar crescendo, continuar com a participação de todos e todas e a representação específica dos companheiros e companheiras aí de terceira idade. É isso, eu gostaria que os companheiros apoiassem e votassem favoravelmente a esse projeto de lei. Eu coloco em votação, os vereadores concordarem.